Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje é sobre evidências da evolução. A gente vai dar continuidade aí da nossa aula passada, certo? Até porque, lembrando um pouco que a gente viu da aula passada, a gente falou sobre teorias da evolução, que fala que os organismos, que sofreram modificações com o tempo e que hoje eles são outros seres totalmente diferentes do que viviam lá no passado, há milhares de anos atrás. Tá? E como é que a gente sabe disso? A gente sabe através das evidências, que é o nosso conteúdo da aula de hoje. Bora lá? Começando aqui, pessoal. As evidências da evolução biológica são indícios, certo, de que as espécies modificaram-se ao longo do tempo e que existem evidências de diferentes áreas científicas que sustentam o conceito evolutivo. Até porque, pessoal, as evidências e as teorias da evolução, eles são um tema muito bem aceito nos dias de hoje, ok? Devido ao fato de que, olha aqui, ó, os argumentos vão desde o estudo de fósseis até os recentes avanços da biologia molecular. Aqui eu vou citar algumas evidências, conhecidas como registros fósseis, certo? Anatomia comparada, embriologia comparada, evidências moleculares e órgãos vestigiais. A gente vai estar citando aí no decorrer da nossa aula. Primeiro, pessoal, os fósseis. Olha só, primeiras descobertas fósseis. Fala de quê? No século XVII, Nicholas Steno sacudiu o mundo da ciência ao notar a semelhança entre os dentes de tubarão e rochas, comumente conhecidas como línguas de pedra. Essa foi a primeira vez que compreendemos que fósseis eram um registro da vida passada. Aqui está a imagem, pessoal, do tubarão e o dente, que antes eles achavam que era simplesmente uma rocha, mas com essa descoberta descobriram que não era, porque o Nicholas Steno ele fez essa descoberta e ele argumentou pela primeira vez que os fósseis eram o quê? Fotos da vida em momentos diferentes na história da Terra e que as camadas de rochas se formaram lentamente ao longo do tempo. Então, com isso, pessoal, a gente percebe que os fósseis são organismos que viveram há milhares de anos atrás e que hoje não existe mais, tá? Devido a certas pressões que o ambiente fez sobre aquele organismo que acabaram entrando em extinção, tá? Mas por que os fósseis são tão importantes nesse conteúdo? Primeiro, os fósseis, ele faz entender, como é que aquele organismo vivia, naquele tempo remoto, totalmente ali difícil, que hoje, o ambiente de hoje é diferente, tá? E tem vários tipos de fósseis, tem fósseis congelados, que inclusive encontraram um mamute congelado lá na Sibéria, que é um exemplo de fóssil. Temos os fósseis de impressão, que é a pegada de animais, até mesmo de folhas, a gente consegue aí desvendar esses mistérios lá do nosso passado, tá? Então, esse aí é uma evidência. Uma outra evidência, pessoal, conhecida como anatomia comparada. Na biologia, a gente tem dois conceitos bem interessantes, que é homologia e analogia. Guarda esses nomes, pessoal, porque eles são muito importantes na biologia, tá? Mas o que seria homologia? Olha só, homologia quer dizer o quê? Mesma origem embrionária, mas que desempenha funções diferentes, sendo chamada de divergência evolutiva. Professora, eu não entendi. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. Aqui temos um braço de um homem, certo? A pata dianteira do cavalo, temos a nadadeira de baleia e temos a asa do morcego. Tá percebendo que a estrutura óssea deles são parecidos? No caso, recebe o mesmo nome? Temos o húmero aqui, temos o húmero aqui também temos o húmero e aqui na asa do morcego também temos o húmero, certo? Percebe que eles têm as mesmas estruturas? Elas são consideradas mesma origem embrionária, porém elas exercem funções diferentes. No caso aqui, ó, a nadadeira da baleia, ela vai fazer a função de nadar. A asa do morcego, de voar. Funções diferentes, mas todos eles são vertebrados
com uma origem embrionária semelhante. Isso quer dizer o quê? Que eles têm, em algum momento, eles pertencem, né? Eles compartilham o mesmo parentesco evolutivo, tá? Então, nesse caso, temos a homologia. E a analogia, pessoal, olha só, semelhança morfológica entre estruturas, de seres vivos que realizam as mesmas funções, mas que diferem quanto à origem embrionária. Aqui eu coloquei, olha só, a asa de inseto e a asa da ave, certo? Quais são as funções das duas? Voar, mesma função. Porém, a origem embrionária é diferente. Vocês podem ver que, olha só, a asa do inseto é constituída por nervuras, quitina. Já a asa da ave, temos penas e ossos. Origem embrionárias diferentes, porém mesma função, conhecidas como analogia, tá certo? E eu coloquei um quadro aqui para vocês, um resumo, né, para vocês melhor entender. Coloquei os órgãos homólogos, que têm a mesma origem, porém funções diferentes. Isso são evidências, pessoal, divergentes, ok? No outro quadro temos os órgãos análogos, com origens diferentes, porém com funções iguais. E isso é uma adaptação convergente, tá? Então, isso é a anatomia comparada e faz parte aí das evidências da evolução. Continuando aqui, né, pessoal? Temos a embriologia, olha só que interessante. Comparando os embriões de diversas espécies, observamos uma grande semelhança nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Olha só, pessoal, a gente percebe aqui que nessa primeira linha, olha só que quanto mais precoce o estágio embrionário, mais eles são semelhantes entre si. Aqui temos o grupo dos peixes, da salamandra, né, e dos outros animais. E olha só do ser humano aqui, ó. Viu a semelhança entre eles? É claro que com o tempo desenvolvendo, eles vão ficando diferentes, né, vão criando suas características. Mas é que nem eu falei, quanto mais precoce o estágio embrionário, mais semelhante. E isso, mais uma vez, evidencia de que eles têm um parentesco em comum. E que com a adaptação, a seleção natural, né, a deriva genética, eles foram se modificando. Tá ok? E olha só, o biólogo Ernst Haeckel, usando esses dados, formulou a lei da recapitulação, que diz que a ontogenia recapitula a filogenia. Tá? Lembrando, pessoal, a ontogenia ela estuda o desenvolvimento dos seres embrionários até a fase adulta, tá? Seguindo, então, temos os órgãos vestigiais, que fala o quê? Os órgãos vestigiais, eles podem ser chamados também de estruturas vestigiais, tá certo? Cuja funcionalidade foi perdida ou modificada no decorrer da história. Tais órgãos não realizam mais a função principal que tinha uma espécie de ancestral comum. Ou seja, aquele órgão, ele se atrofiou. Ele não exerce mais a função, não tem tanta importância assim no ser vivo. Eu trouxe alguns exemplos e eu lhe mostro aqui. O apêndice, pessoal. Quem conhece, né, já conhece alguém que teve crise de apendicite? Teve que retirar aquele apêndice. Por quê? Porque ele inflamou, né, e retirou, e a pessoa vive normalmente sem ele. Mas qual era a função do apêndice? Naquela época, né, há alguns anos, bem uns anos atrás, a função era o quê? Fazer a digestão de celulose. Por quê? Porque o ser humano, a dieta dele era o quê? Comer muita folha, né, muitas folhas vegetais. Então, aquela dieta dele rica em vegetais precisava ser quebrado, que era quebra de celulose. Então, o apêndice, ele tem isso. Só que o que aconteceu? O ser humano foi mudando a sua dieta, que não é mais rica em tantos vegetais assim. Então, aquele órgão, ele foi perdendo a sua funcionalidade, ele foi atrofiando. Então, no ser humano, ele não tem tanta, né, função assim. Mas nos outros animais, como o coelho e a zebra, ele é bem desenvolvido, pois o quê? Ele tem a função de quebrar celulose nos seres que tem, né? Outro exemplo aqui que eu trouxe são os sisos, os dentes do siso. Mais uma vez, a dieta entre ação. Antes, os seres humanos, né, eles tinham
o maxilar bem protuberantes. Por quê? Porque ele exigia mais movimentação em comer folhas duras, né? E os nossos dentes, eles eram mais adaptados a isso. O que aconteceu? Mais uma vez, mudando a dieta, a mandíbula foi atrofiando não, né? Foi diminuindo ali e os dentes, eles começaram a perder a sua funcionalidade. Tem gente hoje que os dentes do siso nem nascem mais, tá? Mas quando nasce é recomendado tirar, tá? Aqui tem outro órgão vestigial, conhecido como cóccix, também é um órgão vestigial. Segundo a teoria evolutiva, acreditavam que os seres humanos, em algum momento, eles tinham cauda. Só que com a perca da funcionalidade dessa cauda, ela foi atrofiando. Ela tem certas funções nos seres humanos, funções secundárias, né? Ela liga ali músculos, pélvicos, tá? Mas esses são os órgãos vestigiais mais conhecidos na evidências da evolução, tá certo? E por último, temos as evidências moleculares, tá, pessoal? Eu trouxe aqui uma evidência molecular conhecida como citocromo C, que é uma proteína comum a várias espécies cuja sequência de aminoácidos é muito conservada ao longo da evolução. Pessoal, eu trouxe aqui nesse quadro, nesse gráfico, e olha só, né, o que citocromo mostra aqui. Temos vários animais, inclusive o homem e o macaco, e a diferença gritante está aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que existe apenas 8 aminoácidos, né, diferentes na sequência dessa proteína entre o homem e o macaco, né, e que vai crescendo gradualmente aí entre os animais. Mas isso me mostra que os dois, eles são próximos, têm um parentesco mais próximo, né, que se evoluíram. Não quer dizer que o homem veio do macaco, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele, lá há muitos anos, ele compartilha um parentesco iguais, né, próximo um do outro. Por isso que ele tem poucas diferenças nessa proteína conhecida como citocromo C, tá certo? Pessoal, então eu falo aí das evidências, essas são as evidências da evolução, tá certo? Espero que você tenha entendido. Então na próxima aula a gente dá continuidade e tchau, tchau.